experimento sobre o teste de condutividade elétrica de alguns materiais. Vamos lá, para isso fazer sentido. Quando nós estudamos as ligações iônicas, ligações covalentes e as propriedades dos elementos da tabela periódica, né, dos elementos químicos, nós vimos o seguinte, que os metais são bons condutores de corrente elétrica, que os ametais não são bons condutores de corrente elétrica, né? E vamos lá, ligação iônica, que são sais, né, que são troca de cargas opostas. Eles, quando o estado deles são sólidos, mas quando ele é dissolvido em água, eles conseguem conduzir corrente elétrica. Já o açúcar ou moléculas do caráter covalente, de ligação covalente, quando ele é dissolvido em água, que é o solvente universal, ele não consegue, né, conduzir corrente elétrica, porque não tem a presença de elétrons livres ou de íons livres. E é justamente isso que a gente vai comprovar agora, utilizando um aplicativo, né, FET Colorado, né, que vocês vão encontrar como PHET. Vocês não precisam baixar ele no celular de vocês podem acessar ele pelo próprio computador mesmo. Mas quem quiser baixar, vocês vão procurar pelo FET Colorado. Tem vários experimentos muito legais lá. Mas hoje a gente vai fazer o experimento, certo, de condutividade elétrica. Vamos ver que soluções serão capazes de acender uma lâmpada. Normalmente, esse tipo de experimento é um experimento que os alunos acabam colocando em prática em feira de ciências, né? Coloca sal e água, uma lâmpada ligada com 2 polos e a lâmpada acende. Ou água sanitária, ou vinagre, né? Alguém já deve ter visto um experimento semelhante a esse. Então, nós vamos iniciar com sal, né? Depois a gente vai fazer o teste com açúcar. E na segunda parte do vídeo, a gente vai fazer com ácido e com base. E vocês vão observar os resultados. Então, é o seguinte, ó, aqui tem o sal, a gente vai balançar, sacudir aqui para esse sal cair, né? Então, vocês vão, ó, só pegar o saleiro, chacoalhar ele. Vocês vão verificando que o sal vai caindo, né? Ó, vai caindo aqui na solução e aumentando a concentração de íons. Então, nós primeiro estamos utilizando o sal, ok? Vamos colocar bastante sal aqui nessa solução, para a gente ver qual é o resultado, se ele vai acender ou não. Então, agora, a gente vai pegar aqui, né, o nosso aparelho e vai colocar aqui, ó. O que aconteceu? Conforme a gente vai colocando o sal, ó, eu tenho uma lâmpada, um polo positivo, um polo negativo dentro dessa solução, né? E o objetivo adicionando o sal aqui é liberar elétrons livres na água, porque ele é uma ligação iônica. Então, o que acontece com as ligações iônicas? Elas liberam os cátions e os ânions na solução, que a gente chama de elétrons livres, beleza? Então, vamos aumentando a concentração até essa lâmpada, ó. A lâmpada ali, ó, observe os raios aqui, ó, da lâmpadazinha. Então, a lâmpada, ela acendeu, ó. Nós descarregamos todo o saleiro. Se a gente retirar, a lâmpada apagou. Se a gente colocar aqui, a lâmpada acendeu, ok? Dá pra gente observar também como que isso aconteceu, como isso pode acontecer macroscopicamente. Vamos lá, ó. Cloreto de sódio, o que a gente vai fazer? Vai adicionar o cloreto de sódio em água. Eu falei para vocês que o cloreto de sódio, ele vai liberar os cátions e os ânions, né? Os íons dele, ó. Então, aqui nós temos o sal. O que aconteceu, ó? Quando ele entra em contato com a água, ele dissocia em cátion, que é a carga positiva, né? Ó, é o rosinha aqui, o sódio. E dissocia em ânion, que é o cloro, que é a parte verde. Isso são os elétrons livres em água, tá? Então, é por isso que ele conduz corrente elétrica, porque ele tem presença de elétrons livres, ok? Agora, vamos lá.
Nós vamos ver o que acontece na água especificamente, vamos ver macroscopicamente, ó. Então, vamos observar o que acontece na água quando a gente adiciona o NaCl, né? Então, ó, nós temos as moléculas de água e quando a gente adiciona o NaCl, como vocês já viram, ele vai se separar em quê? Ele vai se separar no cátion, que é o sódio, Na+, e no ânion, que é o Cl-, né? É isso que acontece quando a gente dissolve um sal e por isso que ele consegue, então, acender uma lâmpada. Agora a gente vai observar o que vai acontecer quando a gente colocar açúcar. Açúcar, gente, é uma ligação, então eu vou esvaziar isso daqui, né? Porque já tem uma solução, já tem uma solução com água e sal. Eu vou esvaziar o recipiente todinho, né? Eu abro a torneirinha aqui, ó. Esvazio o recipiente. Vai, recipiente, esvazia tudo. E aí agora a gente vai fazer o quê? Vai adicionar água. Vamos adicionar água. Vou colocar 1 litro de água também. Colocamos 1 litro de água, né? Vamos adicionar aqui, ó, tá bem fraquinho, né? Porque ainda tinha um pouquinho de sal. Eu vou limpar esse recipiente. Aí agora a gente vai colocar mais água. Só água pura. Façam isso em casa para vocês limparem o recipiente, porque senão ia ficar... Lembra que a gente colocou o sal ali? Ainda ia restar o sal. Então, beleza. Colocamos, aí eu vou ligar. Ó, tá bem fraquinho, porque ainda tem íons. Lembra que a água, ela tem caráter ácido. Então, vamos limpar mais uma vez, porque a gente quer experimentar do mesmo jeito que estava puríssimo, né? Quando a gente colocou o sal. Só tinha água aqui dentro. Então, abrimos a torneira, enchemos de água, vamos colocar 1 litro de água. Beleza, deu 1 litro de água. Ó, viu que tá bem fraquinho, mas é porque a água tem caráter ácido, tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais dos ácidos. Então, nós vamos colocar aqui a solução e vamos despejar o açúcar. Lembrando que o açúcar é uma ligação covalente. Será que vai acender essa lâmpada? Ó, e outra coisa, se ele é uma ligação covalente, ele é formada pelo compartilhamento de elétrons, né? Então, vamos adicionar aqui e vamos observar o resultado, certo? Vamos lá. Adicionar, balança esse negócio para cair o açúcar. Nada aconteceu, a lâmpada até agora não acendeu ainda. Mas vamos colocar todo essa quantidade de açúcar, maior número de concentração de açúcar possível, para ver se vai acontecer alguma coisa. Vocês viram que até agora nada aconteceu, né? Nada mudou. Então, vamos lá. Então, vamos observar macroscopicamente. A gente está vendo macro, externo. Vamos ver microscopicamente, porque a lâmpada até agora não acendeu. E a gente já colocou uma quantidade considerável de açúcar. Microscopicamente, vamos mudar, né, para o açúcar. Vamos adicionar o açúcar. Olha lá, a molécula de açúcar caindo, uma ligação covalente. Caiu na água e observem que, como ele é um compartilhamento de elétrons, as suas moléculas elas permanecem unidas, compartilhadas na ligação covalente, né? Então, não houve liberação de íons no caso do açúcar ou da sacarose, que é uma ligação covalente. Por isso que as ligações covalentes, mesmo dissolvidos em água, não dependendo, né, da ligação covalente, como o açúcar, como a sacarose, o que acontece? Ela não conduz corrente elétrica, tá? Porque os seus íons continuam unidos, né, ligados, e não tem elétrons livres presentes. Então, nós observamos aqui que a molécula tá juntinha, tá todo mundo juntinho, unido ali, tá bom?
Aí o seguinte, ó, vamos ver na água, o que que acontece, né? Vamos tirar aqui as moléculas de NaCl. Vamos resetar e vamos colocar o de açúcar, tá? Ó, vamos ver o que acontece macroscopicamente ali na água, o que acontece quando a gente adiciona o açúcar. Ó, adicionamos o açúcar, né? Na verdade, ele está aqui como sacarose. E observem que as moléculas continuam unidas a partir da ligação covalente, não houve liberação de elétrons livres, por isso que não acende a lâmpada, tá? Não tem movimento de elétrons livres e mesmo dissolvida em água, que é o solvente universal, ela não vai conduzir corrente elétrica. Então, açúcar, né, não conduz corrente elétrica, não acende a lâmpada. Por quê? Porque a ligação covalente não existe liberação de elétrons livres. Já o sal, né, o sal é uma ligação iônica de troca de cargas opostas. Quando dissolvido em água, ele vai liberar elétrons livres e o sal somente no estado aquoso, dissolvido em água, será um bom condutor de corrente elétrica, porque no estado sólido ele não libera nada, tá? Tá unido ali uma troca de cargas opostas. Mas se a gente coloca ele no solvente universal, que é a água, o que que acontece com ele automaticamente? Ele libera os seus elétrons livres e conduz corrente elétrica, ok? Então, vamos para a segunda parte do vídeo, acompanha aí, que agora vai ser no Lab de reações.